Feliz Natal! A nossa aula de física hoje será sobre estática dos corpos externos. Equilíbrio estático, ou seja, quando um corpo está em repouso. O que isso quer dizer? Quando o corpo está parado. Quando a gente usa um corpo extenso, a gente deve considerar o tamanho dele. Então, quando a gente tem um tamanho desprezível, ou seja, um ponto material, vamos usar um ponto assim. Ele deve continuar em repouso. Repouso, o que seria o repouso? Repouso não é o ponto não sair do lugar dele. Ou seja, quando forças estão ao redor dele, eu tenho que cancelar essas forças para que ele não se mexa. Quando eu quero que esse ponto fique em um equilíbrio estático, o que eu tenho que fazer com a força resultante dele? Transformar essas forças em zero. Então, quando eu estou falando de um corpo extenso, eu quero que ele fique parado. Então, eu não quero que ele translade, se mover de um lado para o outro. Eu tenho que fazer com que a força resultante dele fique igual a zero. E quando eu quero que o corpo não gire, eu tenho que transformar o momento da resultante dele igual a zero ou o torque também igual a zero. Então, voltamos aqui com a estática do corpo extenso. Agora nós vamos fazer um exemplo que eu vou ler aqui. A barra da figura abaixo, essa daqui, tem peso de 300 newtons e encontra-se em equilíbrio na posição horizontal. Determine a distância x, sabendo que a barra tem um comprimento de 8 centímetros. Determine também a reação normal do apoio A. Então, aqui nós temos P vezes o 4, que é igual a T vezes o x, ou seja, 300 vezes o 4, que é igual a 200 vezes o x. Aqui a gente vai multiplicar e depois fazer a operação inversa, que fica x igual a 1.200 dividido por 200, que é 6 metros, que seria o x daqui. Então, aqui para a gente descobrir o A, que está aqui, a gente vai fazer F mais T, que é igual a P. F mais 200 igual a 300, ou seja, a gente faz a operação inversa de novo, que vai ficar F igual a 100 newtons, que 100 newtons seria o A. Hoje nós vamos falar sobre alavancas. Existem 3 tipos delas: as interfixas, interpotentes e interresistentes. As interfixas, nós pegamos o exemplo de uma gangorra. Então aqui no meio tem o ponto fixo, que é zero. Aqui um coração, que nós utilizamos como exemplo, e aqui é a força potente que eu estou exercendo sobre a gangorra, e o coração é a força resistente. Então eu exerço essa força para fazer com que gire no sentido anti-horário. E ela significa interfixa porque o ponto fixo está no meio da gangorra. As interpotentes, nós pegamos o exemplo uma pinça. Então, no começo da pinça é o ponto fixo, e aqui no meio são as forças potentes, e o coração que está sendo amassado pela pinça é a força resistente, porque ele resiste à força que a pinça faz. Ou seja, quando você aperta uma pinça, se você soltar ela volta para a posição inicial. E é interpotente porque está entre as forças potentes. As interresistentes, então nós temos o exemplo do quebra-nozes, que no nosso caso é um quebra-corações. Então, aqui é o ponto fixo, onde é zero. Aqui são as forças potentes, que é onde a gente aperta ou quebra-corações. E o coração é a força resistente, porque ele resiste à força potente que está sendo aplicada. É interresistente porque o que está no meio resiste à força potente que a gente está exercendo. Agora nós pegamos um exemplo de exercício. A barra da figura é um corpo rígido de peso desprezível apoiado no ponto P. Qual o módulo da força F que mantém a barra em equilíbrio mecânico na posição horizontal? Então nós queremos descobrir a força. Aqui nós convertemos os 60 centímetros e os 30 centímetros para 0,60 metros e 0,30 metros. Então, a força vezes 0,60 metros é igual aos 20 newtons vezes 0,3 metros. 0,60F é igual a 6. Então, a força é igual a 6 dividido por 0,60, que seria 10 newtons. Hoje nós vamos falar sobre o centro da gravidade. O centro da gravidade é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força da gravidade. Existem 2 tipos
de figuras, as homogêneas e heterogêneas. As homogêneas a gente consegue encontrar o centro da gravidade através da junção das diagonais. Por exemplo, nesse quadrado, essa diagonal liga com essa e a gente encontra o centro de gravidade. E aqui no círculo a gente encontra o centro de gravidade no meio. Já nas heterogêneas é diferente e tem um cálculo para isso. Para calcular o centro de gravidade de objetos heterogêneos, vamos supor que, nesse primeiro caso, todas as massas são iguais a 5. O centro de gravidade vai ser 5 também. Mas em outros casos que a massa é diferente, é preciso calcular. Por exemplo, o centro da massa de x é igual a m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 e assim por diante, de acordo com a quantidade de massas que você tem aqui, dividido por a quantidade de massas que você tem aqui. Por exemplo, nesse caso a gente tem 3 massas. E no y é igual a x, mas trocando os dados para y. E no centro de massa de y, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente pega a massa e a localização, igual a de cima, e faz dividido pela soma. E nesse caso, vai dar 0,6 metros, o centro de massa de y. Para nossa experiência, nós vamos precisar de uma taça de vidro, uma colher e um garfo, que nós vamos juntar um no outro, e também um palito. Depois da colher e o garfo já encaixados, colocamos o palito entre eles, que é o ponto de gravidade onde irá sustentar o garfo e a colher. Where do we go from here?